Olá, caro estudante concurseiro, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Hoje vamos fazer uma aula referente ao Microsoft Excel, que a gente vai trabalhar com dados, tá? A gente vai utilizar as tabelas dinâmicas. Antes, se não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha também com os seus amigos. Essa é uma parte do Microsoft Excel que é muito utilizado nas empresas, que provavelmente o seu gestor vai pedir para você em algum momento criar alguma tabela para você trabalhar com os dados. Às vezes vocês vão receber grandes volumes de dados para você analisar e ele vai te pedir algumas informações. Como, por exemplo, aqui nós temos uma tabela de vendas separada aí por meses, né, de janeiro até setembro, e também a soma das vendas de cada vendedor em cada um dos trimestres daquele ano, né? Vamos supor que é o ano atual. Se eu quiser mostrar as vendas em um gráfico, manipular esses dados de uma forma que apareça do jeito que eles querem, mostrando a venda por vendedor ou por mês, quanto cada vendedor vendeu, ou por trimestre, né, mostrando só o total. Então, esse tipo de informação que às vezes os gestores, os gerentes querem verificar, querem analisar, e você monta e coloca numa apresentação bonitinha, é o que a gente vai aprender aqui hoje. Estamos chegando ao final das nossas aulas de Excel básico aqui do canal. A gente vai trazer mais alguns exercícios aí de concursos para vocês treinarem e vamos criar novas playlists aí também. Então, bora começar. É bem fácil. Vamos selecionar a nossa tabela toda, aqui da coluna A até a nossa coluna M, todas as informações que a gente tem aqui, e vamos criar uma tabela dinâmica para a gente poder trabalhar esses dados. Vamos aqui em inserir, tabela dinâmica, vamos pedir para criar uma nova planilha, tá? Vamos pedir para colocar separado para a gente ter bastante espaço para trabalhar esses dados. Certo, ela vai aparecer dessa forma. Então, vamos ver que filtros que a gente vai querer colocar aqui na nossa tabela para a gente trabalhar e aparecer tudo bem bonitinho, as informações, como se a gente fosse apresentar para o nosso gerente. Aqui nos campos, ele traz todos os campos que eu tenho, né, no caso, todas as colunas que eu criei lá na minha tabela. Então, a princípio, vamos colocar aqui que a gente quer que apareça o nome do vendedor. Olha lá, tá vendo? Já aparece nos rótulos ali uma informação um pouco diferenciada. E vamos supor que eu quero ver a venda deles para o mês de janeiro, para ver quem se saiu melhor, ou se eles conseguiram atender aí a meta que a gente estipulou para aquele mês. Então, vamos colocar aqui. Então, ele traz aqui a soma do mês de janeiro para cada um dos vendedores. Eu consigo analisar essas informações só de bater o olho, aquilo que eu acho que é mais importante, mais relevante, sem precisar olhar uma tabela gigantesca com um monte de informações. Certo, vamos supor que eu também queria ver do mês de fevereiro e março, separadamente. Então, eu tenho a venda, aqui eu consigo analisar, por exemplo, a vendedora Ana, vendeu super bem em janeiro, teve uma queda em fevereiro, e nossa, em março ela vendeu bastante, né? Então, a gente consegue acompanhar, tipo, a evolução daquele vendedor ao longo dos meses. Agora, vamos supor que eu não quero ver mês por mês. Eu quero ver quanto ele vendeu no primeiro trimestre. Então, vamos ver como que ele se saiu. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que o Leonardo, ele se saiu melhor nessa questão aí das vendas, considerando os 3 primeiros meses do ano. Aqui também já traz um total, uma soma de todos os vendedores. Então, você consegue calcular aí quanto que a sua empresa vendeu naquele período, naqueles 3 primeiros meses. Vamos supor que a gente quer fazer um comparativo como a nossa empresa se saiu com relação aos outros 2 trimestres. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, que a soma... Não, cliquei errado, não é setembro, trimestre 3. A gente vê aqui, ó, por exemplo, a soma, como que foi o desenvolvimento de cada um dos vendedores. A gente observa que a Ana começou super bem aqui no primeiro trimestre, depois ela caiu um pouco no segundo e se recuperou no terceiro.
Aqui a gente já vê que o Carlos não foi tão bem no primeiro, mas ele foi subindo, foi melhorando. Então, a gente consegue avaliar aí as vendas da nossa empresa, o desempenho dos nossos funcionários. E é basicamente para isso que as empresas pedem para que sejam montados esses tipos de informações para que sejam apresentadas. Por exemplo, você utiliza algumas informações que sejam relevantes aí para a sua área, principalmente para a questão de análise de desempenho, né, da equipe e da empresa. E você pode pegar esses dados aqui, por exemplo, e trabalhar com um gráfico. Você pode criar um gráfico a partir disso. Fica bem mais fácil de você criar os seus gráficos, as suas apresentações, quando você tem as informações trabalhadas com esses filtros da tabela dinâmica. Então, vamos colocar aqui um gráfico. Eu vou fazer aqui com vocês novamente, mas a gente já tem uma aula sobre gráficos aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês poderem ver como que é a criação dos gráficos. Então, vamos deixar um gráfico de coluna mesmo, mas vamos colocar ele em 3D aqui bonitinho, que o gráfico deixa a gente ter uma boa observação de como que tá o desempenho. Deixa eu arrumar aqui para ele caber aqui. Vai ficar um pouquinho assim. Deixa eu fechar aqui para caber os dois. Certo. Vou adicionar aqui os rótulos com a quantidade, porque fica melhor da gente ver também os números, tá? Então, vou adicionar aqui em cada uma das colunas o valor das vendas, igual eu tenho lá na minha planilha e na minha tabela dinâmica. Certo? Deixa eu dar uma aumentada aqui só para não ficar tão exprimido, porque são números muito grandes, para ficar melhor visualizado. Assim já daria um pouquinho maior, assim já daria para eles verem. Certo? Então aqui, ó, eu consigo ver, por exemplo, tenho aqui minha legenda, a soma de cada um dos trimestres separado aqui por cor. Por exemplo, eu consigo ver o desempenho da Ana, né, no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, como que foi o desempenho dela. Por exemplo, eu consigo ver que o Carlos obteve uma melhora muito grande, muito significativa nas suas vendas. O Leonardo, ele teve uma queda bem significativa. A Silvia também melhorou bastante. E o Nivaldo teve uma pequena queda, mas se recuperou ali no terceiro trimestre. Então, com base nessas informações, as empresas conseguem analisar os seus dados, conseguem analisar o desempenho da equipe, o desempenho das vendas, e isso pode ser aplicado em qualquer área, inclusive RH, área de produção, de logística, para a gente poder analisar como que está sendo o desperdício, como é que está sendo as nossas vendas, como é que está sendo o desempenho aí da nossa empresa. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido muito útil, vocês possam utilizar aí no trabalho de vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente especifique mais alguma coisa diferente sobre esse tipo de dados, a gente pode ajudar vocês gravando um vídeo, montando aí uma apresentação junto com vocês para que vocês possam também montar para os gestores de vocês. Deixe o seu like se chegou até aqui e compartilha o vídeo com quem você sabe que está precisando desse conteúdo e segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.